Se você tem dúvida como funciona e quais são as características construtivas de um porta-injetor de 2 molas, assista esse vídeo até o final. Professor Nonato Santos, especialista em sistema de injeção diesel. Não esqueça de curtir, compartilhar e deixar seus comentários para nós. O porta-injetor de 2 molas, ele vem justamente para melhor atender a performance de queima, ou seja, do processo de combustão, atendendo normas de emissões. Ok? A primeira pressão, ela está relacionada como se fosse uma pré-injeção. E nós chamamos de precurso pré-injeção. É um volume de óleo que vai acontecer na primeira injeção. E depois a uma determinada pressão. E depois a segunda pressão, aonde o curso total, o curso principal da agulha vai ser atingido. Sem dúvida nenhuma, é um porta-injetor bem versátil. Por quê? Porque se você não souber ajustar corretamente, você mata os cursos e aí o volume total é comprometido e este cilindro ou motor vai perder torque e potência. Me acompanhe então na explicação. Ele é muito simples na parte estrutural, na parte construtiva. Como nós já dissemos, ele tem 2 molas, então tem 2 pressões. Me acompanhe. Aqui está o desenho da característica construtiva de um porta-injetor de 2 molas. Então vamos identificar primeiramente aonde está a primeira mola, a mola da primeira pressão, a mola da segunda pressão, ok? E quais são os cursos. Esses detalhes construtivos que é importante nós termos e levarmos em consideração para poder solucionar os problemas. Então veja, o injetor é constituído de a primeira mola. A primeira mola ela está presa no porta-injetor, ela não consegue ser removida porque existe um efeito trava, né? Através de uma pressão, uma punção no corpo do injetor, existe uma restrição onde você não tem acesso à primeira mola, ela está presa, porque nós estamos falando de um conjunto injetor Bosch, de 2 molas. Aqui nós temos o calço, né, de apoio da primeira mola. Porém, nós temos aqui a mola, temos o pino de pressão da primeira mola e, consequentemente, primeira pressão. Aqui está, ó, calço da mola, primeira pressão. Nós temos o pino de pressão, a haste. Essa haste aqui é um grupo seletivo. É através do comprimento desta haste que se ajusta a tensão da primeira pressão da primeira mola. Nós temos aqui a parte do corpo onde sustenta esta base, ok? É uma arruela de encosto. E nós temos o calço da segunda mola. A segunda mola você consegue remover. É a mola da segunda pressão. E aqui nós temos uma bucha guia, que é a base de apoio da segunda mola. Ela é guia por quê? Porque esta haste está em contato com a primeira mola. Então essa haste azul está apoiada em cima da agulha, que está a agulha do bico. Não importa que seja um bico, um DLL e um DSL, a característica construtiva é a mesma. Ok? Então, relembrando, revendo aí os detalhes. Um calço da primeira mola, da primeira pressão. Nós temos o pino de pressão. Nós temos a haste, que é um grupo seletivo de comprimentos seletivos. E a agulha do bico. Significa dizer que, quando a pressão chegar no ombro da agulha do bico, automaticamente esta pressão deve ser na faixa de 221, ou seja, 22,1 megapascal a 23,1 megapascal, ou 221 bar a 231 bar de pressão. É justamente esta pressão que será necessária no ombro da agulha
para que a agulha suba, faça a haste subir, comprimindo a mola de cima. Vejam que há um pequeno curso, H1, que é o precurso. Quanto a agulha vai subir neste primeiro curso? 8 centésimos. E ela só pode subir 8 centésimos após atingir este valor de pressão. Por isso que nós precisamos ajustar através do comprimento desta haste para que este curso seja atingido com uma determinada pressão. A pressão que está sendo estabelecida para esta aplicação. Exemplo, quando a pressão é atingida em 221 a 231 bar de pressão, esta agulha vence através dessa haste a força da mola principal e este pequeno curso de 8 centésimos é zerado aqui, ó. Agora, agora a bucha guia, essa bucha guia limitadora, tem uma distância daqui até o disco intermediário. Essa distância daqui até o disco intermediário é H2, que é o curso principal. Então, quando a agulha vence, atinge a primeira pressão, a face da agulha encosta nessa bucha. E agora, quando a pressão atingir 301 a 315 bar de pressão, ou 30,1 a 31,5 megapascal, agora esse conjunto todo começa a ser comprimido e a segunda mola, junto com a primeira, continua sendo comprimido. Mas quem está comandando é a segunda mola, cujo calço está aqui. O que na maioria acontece é que as pessoas sobrecarregam este calço e aí matam o primeiro curso, matam o precurso e, consequentemente, a primeira injeção. Ora, para que haja queima total e a eficiência térmica, é necessário que H1 mais H2 é o volume, o curso total e, consequentemente, o volume total de injeção. Se você matar o precurso, o volume total de injeção é reduzido. Então, automaticamente, o rendimento térmico daquele cilindro está comprometido. Isso é o que na maioria acontece. Por isso que você tem que testar em equipamentos que o fabricante coloca aí como sendo prioridade. Você pode testar no EPS 100? Claro, sim, mas você só consegue verificar a primeira pressão. Então você tem que usar um equipamento de teste, que teste um porta-injetor de 2 molas, que estabeleça e faça a leitura da primeira pressão e da segunda pressão. E aí você vai estar. É claro que no dia a dia, as pessoas viram o disco intermediário para tentar ajustar, mas isso enforca o primeiro curso. Por isso que muitas das vezes o profissional monta, ajusta a primeira pressão, mas fica equivocado. Por quê? Porque ele não consegue ver a segunda pressão. Ok? E se ele vira o disco para tentar ajustar a segunda pressão, ele mata o curso, o precurso e, consequentemente, o volume total do injetor, ele vai estar comprometido. Daí é uma dica importante. Quando você for testar um porta-injetor STH de 2 molas, utilize um equipamento que permita você fazer a leitura, teste da primeira pressão e da segunda pressão, sem precisar inverter o disco intermediário, ok? Por exemplo, uma bancada de teste EPS 200 ou EPS 205 do fabricante, testa esse injetor e te dá os valores de pressão com exatidão, ok? Fica uma dica muito importante, porque se este procedimento não for bem feito, vai ter perda de potência, o veículo não tem força, não tem torque, não tem potência, ok? Até a próxima.